Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas para o Café com Teologia. E hoje o episódio vai falar sobre o primeiro dilúvio da humanidade. Vamos contar como aconteceu o dilúvio. E talvez você esteja pensando, ele vai falar sobre o dilúvio que está lá no livro do Gênesis, hein? Gênesis. Gênesis, aquele que está na Bíblia, que foi produzido pelos hebreus. Melhor você assistir esse vídeo até o final, porque não é esse o dilúvio original. Antes da gente falar sobre o conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Você já parou para pensar que você tem a oportunidade de fazer um curso completo de teologia, ter aula com professores com mestrado e doutorado, com material didático para acompanhar, pagando apenas R$ 29,99 por mês? E você ainda pode assistir às aulas na hora e no dia que você quiser. Para você ter acesso a tudo isso, é só clicar ali em Seja Membro e escolher o plano Café Completo. A partir desse plano, você já tem acesso às aulas do nosso curso completo de teologia. Venha fazer parte, não importa qual é a sua religião, de qual lugar você nos assiste, não importa qual a sua experiência com a teologia, o que importa é que você venha fazer parte, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Quando nós falamos de dilúvio, a primeira coisa que nos vem à mente é o dilúvio relatado lá no livro do Gênesis, que é fruto da religiosidade do povo hebreu. Mas e se eu falar para você que o relato que está lá no Gênesis sobre o dilúvio é um plágio de uma outra narrativa de dilúvio bem mais antiga do que aquela que está lá no Gênesis? E isso eu nem estou inventando, nem estou especulando e nem estou atualizando nada. Os estudiosos da religião já sabem disso e já sabem há bastante tempo, não tem nenhuma novidade nisso. Na verdade, o primeiro dilúvio, a primeira história religiosa que se tenha registro sobre um dilúvio, veio da cultura suméria. Você já ouviu falar dos povos sumérios? Deveria ouvir falar, porque é um povo interessantíssimo, tem uma cultura, inclusive religiosa, profundamente rica e vale muito a pena a gente estudar sobre esse tema. Aliás, se você quiser ouvir falar mais sobre os sumérios, escreva aqui embaixo nos comentários a palavra sumérios, que se a gente tiver uma quantidade boa de comentários, eu faço um vídeo falando sobre esse povo com mais detalhes. Os sumérios eram um povo que habitava na região da Mesopotâmia. Os sumérios ficavam no sul da Mesopotâmia, num território que atualmente é o Iraque e o Kuwait, mais ou menos nessa posição. Mesopotâmia, no grego, significa entre os rios. Meso, no meio, pótamos, rios, né? Essa região, essa faixa de terra, ficava localizada, fica até hoje, né? Entre os dois rios mais importantes daquela localidade, o rio Tigre e o rio Eufrates. Sobre os sumérios, é importante a gente analisar que eles são o primeiro povo a praticar a agricultura, o primeiro povo também a criar as cidades-estados, e muitos especialistas consideram que os sumérios são a primeira civilização humana que nós temos registro. Também tinham estruturas administrativas muito desenvolvidas para a época e foi também o primeiro povo a desenvolver uma história escrita. Talvez por isso que a história tenha começado com os sumérios, porque durante muito tempo ficou relacionado o surgimento da história com o surgimento da escrita.
E antes da escrita, o que nós temos é a chamada proto-história. Então, como os sumérios são o primeiro povo a desenvolver a escrita, a chamada escrita cuneiforme, é provável que essa seja a primeira civilização que a história tenha registro. É provável não, é certo que assim o foi. E também é o primeiro povo a ter um conjunto de leis escritas, que a gente pode falar em outras oportunidades sobre não só os povos sumérios, mas também outros povos que habitaram essa região da Mesopotâmia. Os contos do dilúvio eram muito comuns nas sociedades antigas. E por que isso? Porque todas as sociedades antigas, como não tinham ainda desenvolvimentos de engenharia hidráulica ou coisa parecida, elas precisavam ser organizadas e estabelecidas junto a rios. No caso das civilizações da Mesopotâmia, perto do Tigre e do Eufrates, o Egito perto do rio Nilo e outras tantas civilizações que surgem à beira de rios, ok? A água era preponderante para a vida, para a agricultura, para os animais, para a subsistência humana. Então, as civilizações elas precisavam estar próximas a fontes de água para construir a sua vida, a sua realidade, para que essa vida ela fosse minimamente possível. E com isso, as cheias, as enchentes, as inundações, as chuvas, as tempestades, elas faziam parte dessas culturas e não é raro que os povos da antiguidade tenham muitos textos e histórias relacionadas com essa realidade. Por exemplo, no caso do dilúvio dos sumérios, ele estava relacionado diretamente a episódios de transbordamento dos rios Tigre e Eufrates, algo muito próximo àquela civilização e presente desde sempre naquela sociedade, naquela cultura e também naquela religiosidade. A história dos povos sumérios vai falar que, num determinado momento, os deuses e as deusas ficaram profundamente aborrecidos com os pecados dos seres humanos e decidiram extinguir a humanidade através de um dilúvio, através de uma inundação, e que essa daria fim a toda a vida humana e que uma nova realidade seria construída a partir de então. Uma dessas divindades, chamada Ea, ficou com pena dos seres humanos porque viu que haviam seres humanos virtuosos, com valores, com honra, com dignidade, e essa divindade Ea resolveu contar para um ser humano chamado Utnapishtim sobre a intenção dos deuses de acabar com a humanidade através da grande inundação. Esse sujeito, Utnapishtim, ouvindo o conselho de Ea, resolveu construir uma grande embarcação e teve até os parâmetros do tamanho que ele deveria construir essa embarcação, e ao fazer isso, ele pôde abrigar animais e também abrigar familiares dele e pessoas que seriam úteis para a reconstrução de uma nova sociedade. Eu vou, inclusive, ler esse trecho que está na Epopeia de Gilgamesh, e eu vou ler aqui com essa fonte desse belíssimo livro da editora Vozes, História das Religiões Mundiais, mas que você também encontra esse texto de outras maneiras, não apenas nesse livro, né? E aqui o Utnapishtim diz, logo no início do poema: eu trouxe para dentro do meu barco a minha família e a minha casa, ou seja, a parentela, né? O gado dos campos, as bestas dos campos, artesãos, todos eles eu trouxe para dentro da embarcação. E é também interessante que essa família fica presa dentro dessa embarcação durante alguns dias. Depois de um tempo, ele solta animais, um corvo, depois uma pomba, até que ele se certifique
de que as águas já tinham baixado e de que ele, a sua família e todos que estavam na sua embarcação, inclusive os animais, poderiam sair de lá em segurança porque a inundação já tinha baixado. Você já parou para perceber que é exatamente essa história do dilúvio e que só muda os nomes dos personagens? Ao invés de Ea, Yavé; ao invés de Utnapishtim, Noé; ao invés de uma embarcação, uma arca; e até os animais que são soltos e depois voltam, até que um não volte mais, são os mesmos: corvo e uma pomba. Agora, o interessante é que essa história do dilúvio dos sumérios, ela aconteceu, ela foi registrada, porque não dá para saber da historicidade de um dilúvio universal, com vontade divina, etc. O que dá para saber é que existiram vários dilúvios em todas as civilizações que se constroem perto das margens de rios. E que essas histórias sobre dilúvios, inundações, estão presentes nas religiosidades das civilizações antigas, e a primeira que nós temos registro é dos sumérios, cujo registro aconteceu 1000 anos antes do dilúvio dos hebreus, lá da história que a gente conhece de Noé, lá do livro de Gênesis. E aí eu vou ler também uma outra passagem da epopeia de Gilgamesh, em que o Utnapishtim diz o seguinte: eu olhava o mundo e tudo era mar. Depois de 12 dias, a terra emergiu. O barco tomou o seu caminho para a terra de Nissir. O monte de Nissir se aproximava rapidamente, mas não se movia. Então eu enviei uma pomba e deixei ir. A pomba voou aqui e acolá, mas não havia lugar de descanso e ela retornou. Eu enviei uma andorinha e a deixei ir. A andorinha voou aqui e acolá, mas não havia lugar de descanso e ela retornou. Eu enviei um corvo e o deixei ir. O corvo voou para longe, ele viu o recuo das águas, e ele aproximou-se, ele vadiou, ele croxitou, mas não voltou. Então eu enviei a todos, rumo aos 4 quadrantes da terra, eu oferecerei um sacrifício, eu fiz uma libação sobre o pico da montanha. É claro que cada contagem tem os seus elementos típicos de cidade, de localidades, etc., mas a história é basicamente a mesma. Porque, na verdade, o que nós não podemos é ter uma fé ingênua, uma fé inocente, e achar que o que eu concordo, o que é comum a mim, é perfeito, maravilhoso, e o que eu não concordo, o que é dos outros povos, é tudo heresia, pecado ou coisa diabólica. É possível que as expressões religiosas já tenham 300 mil anos de história, enquanto que o cristianismo tem apenas 2000 anos. É claro que Deus não depende de uma manifestação religiosa para estar presente e para agir sobre a terra. E também é claro que as culturas produzem as suas riquezas, as suas histórias, os seus contos, e que as culturas são dinâmicas. Elas têm contato umas com as outras, elas influenciam e são influenciadas umas pelas outras. Eu disse de maneira provocativa do plágio lá de Noé, de Gênesis, mas não é plágio no sentido canalha do termo, como hoje se usa. Mas isso tem a ver com esse dinamismo e essa troca cultural que havia na antiguidade. Não apenas os hebreus, mas outras civilizações também têm as suas histórias de dilúvio. E a primeira delas, a história original, é a dos sumérios. Isso é uma realidade e que não deprecia a cultura religiosa nem dos hebreus antes do judaísmo, nem depois do judaísmo e nem as histórias que são contadas na Bíblia. E quanto mais a gente aprende e entende essas histórias e o processo de construção da Bíblia, melhor a gente pode entender
a própria Bíblia e saber que toda a cultura humana não está apenas resumida na Bíblia, mas que os povos também foram capazes de construir os seus mitos, como esse do dilúvio, e outros, como da cosmogonia e etc., as suas lições religiosas e morais, os seus relatos heróicos e a sua cultura de maneira geral, e que todas elas apresentam também as suas riquezas. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e em breve nós nos encontramos aqui para mais um Café com Teologia. Até lá!